eu trouxe uma palavra e o estudo é sobre evangelismo. Na semana passada eu falei sobre independência, né? Que nós alcançamos a independência através do sangue de Cristo. E quando nós alcançamos essa independência, Ele também nos deixa para sermos evangelistas, para evangelizarmos. Então, se você quiser anotar aí, evangelismo nada mais é do que levar as boas novas, levar boas notícias. 1 Coríntios 15:3 diz assim: porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém? Então ele diz o quê? Eu vos entreguei o que eu também recebi. A gente não pode entregar aquilo que a gente não recebeu. A gente não pode ensinar aquilo que a gente não sabe. E se nós recebemos a independência pelo sangue de Cristo, nós temos que ensinar as pessoas que elas também podem receber esse Jesus no coração e na sua vida, para sermos livres. Todos nós somos livres. Só que tem algumas pessoas que ainda estão aprisionadas. Por quê? Por falta de conhecimento. Porque muitas pessoas ainda creem num Jesus pregado na cruz. Não, nós cremos naquele que ressuscitou e Ele vive. Amém? Então eu quero falar algo que está lá em Atos 20, 19 e 24. Você que tem a sua Bíblia, abra lá. Quando o pastor pediu para mim trazer a palavra, eu perguntei: pastor, sobre o que eu falo? Aí ele falou: fala sobre evangelismo, sobre evangelização. E quando ele falou essa palavra, já veio no meu coração o apóstolo Paulo. Porque não tem como lembrar de evangelho, de lembrar de evangelismo, sem lembrar de Paulo. Eu gosto muito da palavra de Paulo, da história dele, de como ele se tornou um evangelista. Então, quando ele falou, eu fiquei pensando e fui dar uma estudada. E olha o que diz a palavra de Deus lá em Atos 20, 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, aqui ele está saindo de um lugar e indo para outro. Ele está indo para Jerusalém. E ele fala e ele ensina que ele não sabe o que está esperando ele lá. Só que uma certeza ele tem: do ministério de evangelização que Deus trouxe a ele. Irmão, você que está aqui nesta noite, você que faz parte de uma célula, nós temos que entender que nós não estamos aqui em vão. Nós temos que entender que isto é um ministério que fomos chamados para ganhar as almas, para evangelizar. Porque o que Deus nos deu, nós temos que dar de graça. A Bíblia diz: de graça recebeste e de graça vos dá. Então você
E por que você não quer dar isso para as outras pessoas? Por que às vezes você tem dificuldade de fazer isso? E eu hoje parei para me avaliar e pensando assim, por que às vezes eu acho difícil falar de Jesus? Se é tão simples evangelizar, é só falar o que Deus fez na minha vida, é só testemunhar aquilo que Cristo tem feito cada dia. Só que às vezes a gente não entende, porque às vezes o evangelho não é verdadeiro na nossa vida. Existem aqueles, eu ainda separei aqui um texto, nós vemos por aí pessoas querendo evangelizar, mas as suas vidas, elas não demonstram o evangelho. Como que você vai falar de algo que você não vive? Como que você vai pregar para alguém algo que você não vive? Por isso que o evangelho, ele tem que ser a transformação. Quando nós descemos as águas do batismo, a Bíblia diz o quê? Que a velha criatura morreu e se nasce uma nova pessoa em Cristo Jesus. Esse nascer é o quê? Nós nos esforçarmos para sermos melhor a cada dia. Nós vencermos aquilo que é a nossa cruz. Jesus disse, cada um pegue a sua cruz e me siga. A cruz é o quê? É a fraqueza que nós temos na nossa vida. Qual fraqueza, irmã? Pecado do adultério, pecado da mentira, pecado do engano. Isso é a nossa cruz, que nós temos que vencer todos os dias. É o espinho na carne. E às vezes a gente não entende por que a gente não tem êxito e não tem vitória em ganhar almas. Porque as pessoas não veem em você uma nova criatura, não veem em você um evangelho verdadeiro, não veem em você um evangelho genuíno. E aí eu vejo, e eu estava pensando, avaliando algumas pessoas que têm facilidade para ganhar almas. E aí eu vejo a vida dela condiz com o que ela prega. A vida dela condiz com aquilo que ela quer que as outras pessoas vejam nela. Porque nós evangelizarmos não é apenas nós falar, olha, Jesus te ama, Jesus vai te salvar. Hoje em dia as pessoas têm medo de evangelizar. Aqui na nossa igreja alguns gostam de dizer, na quadrangular tudo pode. Não pode tudo não. Por quê? Porque as pessoas têm medo de corrigir o pecado no meio da igreja. As pessoas têm medo de corrigir o pecado e falar do pecado na célula. Dizer, olha, está errado. Isso não é de Deus. Isso Deus não agrada. Isso não aprova a Deus. É triste às vezes a gente vê pessoas que estão nas células, que estão na igreja e que elas não têm uma vida com Cristo. Me desculpe, irmão. Por isso que a Bíblia fala, muitos dirão, Senhor, Senhor, e eu direi para trás de mim, porque vos não conheço. Por quê? Porque aceitaram Jesus, mas não quiseram a transformação que Ele tem para a sua vida. Não é fácil ser cristão. Não é fácil, às vezes, renunciar a algumas coisas. Mas Jesus não disse que seria fácil. Ele disse o quê? Ele disse, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele disse, eu não sei o que está me esperando lá. Eu só sei aquilo que o Espírito me revela. Diz que eu vou ter perseguição, diz que eu vou sofrer, diz que eu vou ser preso. Mas não tem problema, porque eu tenho convicção do meu ministério. E quando que isso aconteceu com Paulo? Quando ele estava perseguindo o povo de Deus. Que Deus chamou ele, que caiu uma cegueira nos olhos. E Deus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele conheceu Deus. Quando que ele conheceu? Quando alguém colocou a mão na cabeça dele e orou por ele. E disse, eis que o Espírito de Deus vai vir sobre a tua vida. Eis que eu vou te fazer um vaso de honra. E tu vai pregar minha palavra. Ele recebeu. Irmãos, nós temos que estar com o coração aberto para receber o chamado de Deus na nossa vida.
de ganharmos as almas, de ensinarmos as pessoas. Não tenha medo de ensinar na tua célula o que é certo. Não tenha medo de corrigir e dizer, olha, isso é pecado. Porque às vezes as pessoas ficam mascarando o pecado, tentando botar o sol, a peneira na frente do sol, né? Para dizer, não, isso não é um pecado tão grave. Pecado é pecado. Pecado leva para o inferno. Pecado destrói a tua vida. Pecado gera morte. Gera morte. E às vezes as pessoas não entendem que evangelizar não é somente falar o que é doce. João Batista era conhecido porque ele pregava. Ele chamava víboras por onde ele passava. Por quê? Porque as pessoas não queriam a conversão verdadeira. Elas queriam Cristo, mas elas não queriam viver uma nova criatura. Querem Deus, mas não querem viver o que Deus tem para a sua vida. É fácil querer Deus só na hora do bem bom, mas na hora da renúncia não é fácil. Agora é época de eleição, né? E a gente olhando alguns candidatos para voltar. E aí algumas pessoas falando. E tem algumas pessoas que têm uma proposta boa, mas tem algumas coisas que não condizem com a palavra de Deus. E quando não condiz com a palavra de Deus, não pode condizer com a vida de um cristão. E a gente tem que dizer não. Porque a palavra de Deus diz que o crente, ele tem que ser sim, sim ou não, não. Tu não pode dizer, talvez, vamos ver. Não, a tua palavra tem que ser verdadeira. A tua palavra tem que ser correta. E aí teve uma pessoa que me perguntou, mas eu vou votar nele, porque é um candidato bom. E eu disse, não, eu não vou votar, porque não condiz com o que a Bíblia ensina, com o que a Bíblia fala. Mas tu tá sendo preconceituosa, Não. Tudo que a Bíblia condena, a gente não pode aceitar. Porque a Bíblia diz que se nós aceitarmos, nós estamos cometendo o mesmo pecado, os mesmos erros. Então a gente tem que ser vigilante. Por isso que a palavra de Deus ensina, vigiai e orai. Porque tem coisas que parecem que são boas, a aparência diz que são boas, mas às vezes o conteúdo de dentro não é bom. E se tu não vigiar e tu não tiver a certeza, tu cai, tu vacila, tu erra. Então nós, irmãos, somos o espelho da igreja. E como espelho, nós temos que refletir o melhor, o mais correto possível. Irmã, tu é perfeita? O líder da célula é perfeito? Não somos perfeitos. Mas nós temos que procurar a perfeição a cada dia, para que as pessoas possam se espelhar em nós e dizer, olha, eu quero ser como aquele irmão. Olha, eu quero ter uma vida de santidade como aquele irmão. Olha, eu quero ganhar almas como aquele irmão. Eu quero ser um ganhador de almas como ele. Eu quero ter uma vida como ele, porque ele é um homem correto, um homem digno, reto e temente a Deus. Jó mudou a sua sorte quando ele orava pelos seus amigos. E por quê? Porque Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Sabe qual é o melhor evangelho? Qual é a melhor forma de você evangelizar? É você mesmo. É você mesmo, é o seu testemunho. O seu testemunho de vida é a melhor forma de evangelismo. A melhor forma de evangelismo. Porque as pessoas não têm com o que te acusar. As pessoas, às vezes, alguém fala de um crente pra gente, de um irmão da igreja, e às vezes a gente tem que ficar quieto. Por quê? Porque a pessoa tem razão. E tu não tem nem como defender. Porque a pessoa envergonha o evangelho. Mas o fulano lá
vai na tua igreja há tanto tempo e nessa área da vida dele ele não se converteu. Isso é o quê? É um mau testemunho, é um falso evangelho. Desculpa, irmão, de falar isso nesta noite, mas foi algo que Deus trouxe ao meu coração. Porque nós não podemos querer ganhar almas doentes para o Senhor. Ah, irmã, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. É verdade. Jesus também em certo momento disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Só que quando Jesus diz isso, o que a gente entende? Quando alguém está doente e vai ao médico, ela faz o tratamento e recebe a cura. Não é verdade? Então quando você apresenta Jesus para alguém e na vida dela há alguns erros, há algum pecado, há algumas coisas que precisam ser mudadas, amém. Isso vai acontecer num certo período de tempo, um tratamento de Deus. Mas eu creio que passou de um ano, tem que haver conversão verdadeira. Talvez um ano a pessoa ainda está vencendo algumas áreas da vida dela, mas depois disso muita coisa pequena, que eu falo, pequena, já tem que haver conversão, já tem que haver santidade, já tem que haver cura, tem que haver transformação, irmão. Tem pessoas que estão dentro da igreja há mais de um ano, há mais de 2 anos, há mais de 3 anos, e tem áreas na vida delas que não houve renúncia, que não houve cura, que não houve libertação. Como que tu vai evangelizar alguém? Como que alguém vai se espelhar em ti, irmão? E eu não estou falando isso para aqueles irmãos que vêm no domingo, para aqueles irmãos que vêm às vezes na sexta-feira. Não, eu estou falando isso para a liderança da igreja. A liderança que está aqui na terça, que está aqui no domingo, que está aqui na quinta. São esses que muitas vezes têm inflamado dentro da célula o erro e o pecado, e que têm impedido Deus de agir na vida de algumas pessoas. Pecado é pecado, erro é erro, e não pode ser mascarado. Então você tem que colocar a tua vida diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero ter uma vida transformada. Eu creio aqui que a partir do momento que o apóstolo Paulo entendeu o chamado do ministério, houve conversão na vida dele. Por onde ele passava, ele orava, ele falava, ele pregava e ele ensinava. Nas casas, nas sinagogas, saía de cidade em cidade, era perseguido. E ele disse: eu não tenho medo de morrer pelo evangelho, porque foi por isso que eu fui chamado. Como que você tem se portado diante das situações? Tem se calado? Talvez a morte espiritual está vindo na tua vida porque você tem se calado diante das situações de erro e de pecado. Você tem fechado os olhos e fazendo de conta que não está vendo. E isso tem causado morte espiritual na tua vida, na tua casa, na tua família. Porque a consequência do pecado é a morte. E a gente tem que entender que isso vem sobre a nossa vida. Às vezes acontece no casamento, por causa da prostituição, por causa do adultério, por causa da mentira entre o casal. Às vezes acontece na vida financeira, porque não paga as contas, porque deve, porque as pessoas te chamam e você faz de conta que não é contigo. Destruição. Destruição. Eu não sou a pessoa mais correta, mas eu tenho tentado ter uma vida íntegra, reta e temente a Deus. Eu tenho procurado na minha vida, nas áreas da minha vida, me manter certa, para que as pessoas me olhem e não me acusem. E se tiverem algo para me acusar, eu quero corrigir. Esses dias eu fiquei assim, muito envergonhada. Muito envergonhada. Eu fui lá na loja do irmão Jonathan comprar uma máquina de lavar para minha sogra, a cera.
cheia da razão ainda. E aí cheguei lá para comprar, tá? Fiz tudo lá certinho. Cheguei lá na hora da guria fechar o crédito, ela disse, olha, o teu CPF tá limpo no SPC, mas o teu nome tá sujo no Serasa? Tem alguma coisa no Serasa? Ai, irmãos, e era a promoção, era no último dia, brasileiro, né? Deixa tudo pro último dia. E se eu não comprasse a máquina naquele dia, não ia dar, porque a promoção era até aquele dia. Ai, eu fiquei com tanta vergonha, irmãos. Assim, ó, se eu pudesse abrir um buraco, assim, eu me enfiava dentro daquele buraco, assim, ó. Eu disse, o que o irmão Jonathan vai pensar de mim? E o rapaz que vendeu ainda, o que o rapaz ia pensar de mim? Olha ali a menina que prega lá na igreja do Jonathan no Serasa. Eu fiquei assim, ó, muito envergonhada. Aí era um cheque que eu tinha lá, nem sabia que tinha. E estava guardado lá em casa e eu tinha que ter dado baixa no cheque e eu não dei. E aí botaram no Serasa lá. Graças a Deus fui lá, paguei o cheque, ficou tudo certo. Mas eu me envergonhei. Por quê? Porque o Espírito de Deus, quando habita no nosso coração, quando tem algumas coisas que não condiz com a vontade de Deus, nos incomoda, nos envergonha, nos entristece. Então você que trabalha na célula, que é líder, que faz parte do núcleo, irmão, procure andar em santidade, não somente para ser espelho, principalmente para ser espelho de evangelismo, mas para que você também não seja acusado pelo diabo, para que o diabo também não tenha uma brecha na tua vida para te destruir e para te derrubar. Aonde você estiver, você tem que andar de cabeça erguida, e as pessoas têm que olhar para você e dizer, ali vai um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, que prega o evangelho com ousadia, com intrepidez, na presença de Deus. E as almas, elas vão vir para você. Às vezes, sabe quando as pessoas te procuram? Teve uma pessoa que me procurou e disse, olha, eu quero ir na tua igreja, eu quero me batizar. A nossa célula vai ter uma alma para batizar. Amém? Por quê? Porque a gente, quando anda em santidade e quer a santidade de Deus na nossa vida, as almas vêm à nossa procura. As pessoas têm sede da presença de Deus, e você tem a água viva para oferecer a ela. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos orar a Deus nesta noite. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir para o pastor fazer essa oração, porque ele é a autoridade desta igreja. E se tem algo na tua vida que ainda te acusa, que ainda te envergonha, se tem algo ainda na tua vida que você não venceu, e você pode dizer, irmã, eu sou esse crente que está 3, 4, 2 anos na igreja, e tem área da minha vida que ainda não venci. Não precisa sair do lugar. Feche os teus olhos. Todo mundo coloque a mão à altura do coração. E eu quero que a partir de hoje você queira escrever uma nova história de evangelista que você é, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos em Tua presença, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, nesta noite, que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer a nossa fé. Que o Teu Espírito Santo venha agir nos nossos corações, ó Pai. Que nós queremos ser, ó Pai, um testemunho vivo da transformação. Nós queremos evangelizar através do nosso testemunho, para que as pessoas possam ver em nós algo diferente, possam ver a transformação. A melhor forma de evangelizarmos, Pai, é através do nosso exemplo de mudança. Quando as pessoas olham para nós, lembram do que nós éramos e naquilo que nós somos hoje. Que isso possa tocar, alcançar o coração de muitas vidas. Cremos que o maior propósito nosso é alcançar muitas vidas para o Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê graça, o Senhor nos dê direção. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, Pai, nos abençoa, Senhor, com a tua graça e com o teu poder.
Queremos alcançar multidões. Queremos alcançar a nossa rua, o nosso bairro, os nossos vizinhos, os familiares, ó Pai. Por isso nos abençoa, Pai, para que sejamos bom testemunho aonde estamos, na família, no trabalho, entre os amigos, os colegas. Em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar cada um com a sua graça e com o seu poder. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Deus. Abençoa, Deus, o nosso caderno de oração. Determina sobre eles, ó Deus, a vitória sobre cada pedido. Cada caderno que representa uma célula possa ser alcançado pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Dê um abraço, irmão, que está perto de você, e diga para ele assim, ó: o nosso testemunho é o melhor folheto de evangelismo que existe.